Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, portanto, repassando uma mensagem que está no livro de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 7, que fala sobre a prenúncia do final dos tempos, quando Jesus Cristo estava ali conversando sobre isso com os apóstolos, e ele falava sobre a sua vinda, sobre a manifestação também do Filho das Trevas, né? E então Jesus ele fala o seguinte: ele diz que porquanto nesta época se levantaria nação contra nação, reino contra reino, e ele diz que haverá fomes e terremotos em vários lugares. No verso 8 ele diz: mas todas essas coisas são apenas o princípio de dores, né? O princípio das dores. Então isso quer dizer, gente, que o princípio das dores, isso significa dizer, portanto, que antes que se manifeste, portanto, o Senhor na glória para levar a sua igreja, então passarão por algumas dores, não é isso? Porque ele disse que, mas todas essas coisas são apenas o quê? O princípio das dores. Então isso quer dizer que vai passar a igreja do Senhor por um aperto aqui na terra. Aqui no verso 9 ele fala o seguinte: então sereis entregues à tortura. Olha o que ele diz que sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu evangelho. Bem, na verdade, quando ele falava isso, né, ele estava falando isso para os apóstolos já, que os apóstolos iriam passar por isso. E os apóstolos foram entregues à morte, né? E os apóstolos, portanto, foram aí torturados, entregues e odiados de todas as gentes. Mas isso se renova também para os cristãos dos dias atuais, né? Quando se aproxima também o final, né, dos tempos. Então, também os crentes, os cristãos serão odiados pelas pessoas. Mas como vai ser isso? Ora, quando você, quando nós, sendo cristãos, e que nós buscamos ser imitadores de Cristo, a gente desagrada o mundo. Quando desagrada-se o mundo, então o mundo odeia a você que busca ser cristão de verdade. Tá certo? Agora, se você não buscar ser cristão de verdade, então você vai agradar o mundo. Então, quando o cristão busca agradar o mundo, né, e o que há nele, e quem há nele, e quem é proveniente das aderências mundanas, então ele não vai desagradar. As pessoas vão gostar desse tipo de cristão. Agora, quando esse cristão ele rejeita as coisas mundanas, então ele vai se tornar uma pessoa tipo espinho de garganta, né, como diz aqui no Ceará. Espinho de garganta para aqueles que não conhecem a Cristo de maneira nenhuma, não tem nenhuma convivência com Deus, não tem nenhuma comunhão com o Senhor. Mas quando realmente você busca rejeitar as coisas que são mundanas, então é claro que você vai nada mais nada menos do que instigar o pensamento dessas pessoas, e com certeza suas ideias, né, seus preceitos não baterão com os preceitos e com as ideias delas, então você vai incomodá-las. Como você vai incomodá-las, logo elas ficarão, claro, com raiva, com ódio, vão criar uma rejeição com relação à tua pessoa, porque tu rejeita o que elas são e o que está nelas. Não é nem tanto você rejeitar quem elas são, é, elas, a pessoa dela em si, mas rejeitar aquilo que elas gostam e que elas fazem. Então, por isso, nesse caso, você vai se sentir uma pessoa odiada. Mas, na verdade, nós estamos vendo hoje um cristianismo onde eles estão buscando agradar mais ao mundo do que mesmo a Deus. Então, por que eles fazem assim? Porque eles querem ser o tal crente light, né? O cristão light. O cristão light agrada o mundo, e não tem como eu agradar ao mundo e a Deus. Não tem como eu agradar as coisas que estão no mundo e a Deus ao mesmo tempo. Ou eu agrado a Deus e aborreço o mundo, ou então agrado o mundo e aborreço a Deus. Porque não tem como servir a dois senhores, não é verdade? Então, aqui no verso 9 é algo muito forte, revelador, que ele diz: então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu evangelho. Aí ele diz que nesse tempo, ele diz que hão de surgir, né, de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Até os próprios cristãos se odiarão entre si, porque é notório que isso aconteça e já está acontecendo, né? Por que está acontecendo de alguns cristãos se odiarem, aliás, ou serem odiados uns pelos outros? É porque aqueles que rejeitam as coisas
que vão contra a palavra dentro de algumas igrejas, eles vão passar a ser odiados pelos aqueles cristãos também que querem vivenciar esse comodismo e essa vida de cristão light. Então, por querer assim viver, né, agradando mais ao mundo do que a Deus, para poder ser amado entre as pessoas lá fora, então muitos desses cristãos vão se zangar com aqueles que acabam rejeitando, né, em estar em comunhão com eles, porque assim eles procedem, certo? Então isso é muito complicado, mas é o que já está acontecendo, porque se eu entrar numa certa igreja, numa certa denominação ou religião, que essa religião busca ser light para agradar o mundo, e quando eu começo a combater essas heresias lá junto com eles, né, contra eles, então o que acontece é que eu serei esculachado por eles, você será esculachado por eles. Qualquer um de nós que quisermos defender a santa doutrina e ir contra as heresias serão, portanto, esculachados por esse tipo de cristão. Por quê? Porque eles querem ser cristãos lights. Então ele diz que nesse tempo haverá o quê? Muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutualmente se odiarão, né? Mas mutualmente, quando Deus fala isso, quando Jesus fala isso, ele sabe muito bem que a ira de um verdadeiro cristão não é uma ira para querer destruir o outro. Já o outro que tem a ira maligna vai ter uma ira de ódio, né? Que não será uma ira espiritual, mas uma ira, embora seja espiritual, voltando atrás aqui, mas que seja uma ira espiritual do mal, no caso as pessoas que não estão buscando ter a obediência de Deus, e vão perseguir aqueles que querem ter, e contestarão, portanto, por eles não terem, portanto, esse respeito pela santa doutrina. Aí diz que igualmente hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos, né? Diz que enganarão a muitos, e já tem surgido vários e muitos, né? Ele diz aí que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, né? Mas quem perseverar até o fim, ele diz que esse será salvo. Aí, e o evangelho do reino será pregado ao mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim, certo? Então a gente pode ver que, na realidade, o evangelho já tem sido pregado, né, a quase todas as nações, certo? Algumas nações que são, como, por exemplo, para o lado, né, de ditaduras, na verdade são pessoas ateias que não têm as suas autoridades, portanto, permitido, e perseguem o evangelho, e aqueles que pregam, e com certeza não há lá uma uma oportunidade para que muitos entrem lá pregando o evangelho, porque as pessoas que pregam o evangelho nesse tipo de país, alguns deles são perseguidos e mortos, presos, enfim, decapitados, ou tocam fogo, enfim, acontece esse tipo de coisa que a gente já viu aí em várias plataformas, né, em redes sociais. São coisas bem reais, tudo isso que eu estou falando. Eu fico aqui, né, deixo o meu abraço para você, que Deus abençoe, e até o próximo vídeo aqui no nosso canal. Deixa o seu like, comenta e compartilha.